Gente, boa noite. Uma alegria estar aqui. Muito tempo que eu não vim, acho que foi desde a escola de verão, né? Que eu não andava por aqui. E muito bom a gente poder gastar um tempinho refletindo juntos. Bem, quando o Joaquim me pediu o título dessa palestra, eu estava com um título na cabeça assim, falei para ele: a teosofia transformadora. Foi um título, assim, um assunto que estava me interessando, porque eu cada vez mais, quanto mais eu estudo, mais eu me interesso pelo aspecto vivencial dos ensinamentos. Porque a teoria é boa e ela às vezes nos traz um panorama interessante, mas se nada muda na nossa vida, se a gente não vem num crescente de despertar, a gente fica só acumulando conhecimento, acumulando informação, e o significado é pouco, né? Então, na verdade, eu vou falar sobre esse tema pela primeira vez, porque é uma coisa que está me interessando, e aí eu vou aprender junto com vocês. Porque se eu não tenho a palestra pronta, né? PowerPoint, cara. Né? Porque quando a gente faz essa reflexão juntos, o poder de compreensão é muito maior do que quando a gente faz sozinho. Isso que é uma coisa fantástica num grupo teosófico. Quando várias pessoas estão de mente aberta, sem ficar preocupada com a sua opinião prévia, querer afirmar uma posição, querer convencer alguém. Quando as pessoas estão juntas, só querendo entender um pouquinho mais, porque o mistério da existência ele é tão grande, tão vasto, não é? Que um pouquinho mais que a gente consiga entender ele já nos traz assim um upgrade de consciência, não é? Então, o valor de um grupo teosófico, qualquer grupo de pessoas que esteja sinceramente interessada em compreender mais profundamente a si mesmo, a vida, né, esse mistério da existência, o poder de compreensão ele se intensifica muito quando vários estão. Então não pensem que ao estarem simplesmente ouvindo, vocês não estão participando. É lógico que no final a gente abre para intervenções, né, para debate, perguntas, mas o próprio desencadear do assunto é uma viagem que a gente faz junto, né, que a gente vai, como eu digo às vezes, descascar essa laranja juntos. Muito bem, teosofia, você já veio falar muito dessa palavra. E a primeira coisa que a gente tem que ficar atento: nenhuma palavra é a coisa. Isso é uma coisa muito básica. Por quê? Porque a gente se apega a palavras, a gente discute, briga por causa de palavras, né? A gente distorce a percepção e a compreensão por causa de palavras. Um exemplo. A palavra Deus é uma palavra de 4 letras. Deus. Quanta gente já se matou aí em guerras religiosas por conta dessa palavra? Porque o meu Deus não é o seu Deus, ou a minha ideia de Deus não é a sua ideia de Deus. Será que esse apego à palavra, essa coisa que gera tanto antagonismo, tem a ver com Deus? Então, se existe uma coisa chamada Deus, que a gente dá o nome de Deus, essa coisa não muda por conta do nome. Você pode chamar de God em inglês, né? E outros chamam assim de absoluto,
infinito, eterno, incognoscível. Você vai ver N descrições tentando apontar para uma superconsciência operando na natureza, no universo, no macrocosmos, no microcosmos. Existe essa superconsciência? Essa é a grande pergunta. E a palavra em si, ela tenta indicar para a coisa, mas ela nunca é coisa, porque ela é um símbolo. E muitas vezes nós nos apegamos a visões que a gente já tem de determinadas palavras, e aí quando você suscita aquela palavra, a nossa visão antiga relacionada àquela palavra vem à tona. E aí a gente não consegue enxergar além da palavra. Então, assim, é muito importante a gente ter esse desprendimento em relação à palavra. Às vezes você precisa deixar de usar uma palavra e dar uma volta para tentar mostrar uma mesma coisa, porque a palavra às vezes está muito contaminada. Isso às vezes acontece com a palavra teosofia. Por quê? Você falou teosofia, a pessoa já pensa, isso aí deu uma filosofia teológica, aí já cria uma imagem de algum preconceito, alguma coisa. O que é isso? Você vê, por exemplo, quando o Conselho Internacional da Sociedade Teosófica, acho que foi no ano passado, né? Ele definiu a missão da Sociedade Teosófica. Está aqui no quadrinho. Está aqui no quadrinho. Eu tive a honra de participar dessa redação aqui. A missão da Sociedade Teosófica: servir a humanidade cultivando uma compreensão e realização cada vez mais profunda aqui foi traduzido como sabedoria perene, mas isso é uma tradução, né? Da sabedoria perene. Podia dizer teosofia. Eu preferi dizer em inglês ageless wisdom. É a sabedoria sem idade, a sabedoria atemporal. Podia estar aqui, sabedoria atemporal. Ou teosofia. No fundo, você usa uma outra palavra para tentar chegar na mesma coisa, né? Então, uma compreensão e realização cada vez mais profunda da sabedoria perene ou atemporal, ou eterna, da autotransformação espiritual e da unidade de toda a vida. Isso aqui são palavras que tentam sintetizar a missão da Sociedade Teosófica. Mas a própria palavra teosofia, ela não é definida oficialmente. Não existe nenhum documento, nenhum ato do Conselho Mundial da Sociedade Teosófica definindo o que é teosofia. Nem mesmo o que é essa sabedoria atemporal ou essa sabedoria sem idades. Então, e isso é proposital, o fato de não ter uma definição, exatamente para não limitar. Porque qualquer definição que você der, a coisa se restringe àquela definição. E uma coisa que é imensurável por natureza, como que você vai restringir ela? Então, essa palavra teosofia, vocês já devem ter lido, ouvido falar muitas vezes. Ela foi usada pela primeira vez no século III depois de Cristo, por um grupo na cidade de Alexandria, que eles eram, depois se auto-intitularam, foram chamados de neoplatônicos. Eles criaram, naquela época, um movimento que eles chamaram de Escola Teosófica Eclética. Uma pessoa chamada Amônio Sacas, que era um homem muito simples, era um estivador, mas tinha uma sabedoria muito grande, e mais outros que vieram, né, Plotino, Porfírio e uma série de outros, e que naquela época eles sustentavam que as religiões não deveriam brigar entre si, porque se elas fossem estudadas com profundidade, todas elas tinham em essência o mesmo ensinamento.
E esse ensinamento eles chamaram de religião sabedoria, né, que estaria presente em todas as religiões, todas as grandes troncos religiosos. Estou falando de religião como igreja e instituição. Mas quando você fala cristianismo, budismo, brahmanismo, zoroastrismo, todas as religiões, elas têm aquele ensinamento essencial, aqueles ensinamentos mais profundos delas, e eles diziam que eles eram comuns. E depois, agora já no século XIX, foi que aquele grupo, lá em Nova York, 17 pessoas, fundaram a atual Sociedade Teosófica, que depois se espalhou pelo mundo, e nós estamos aqui num cantinho dela, nessa agradável cidade de Porto Alegre. Mas a palavra, a origem da palavra, vocês também sabem que ela é grega. Duas palavras que compõem uma. Sofia, em grego, significa literalmente sabedoria. E Theo entra numa palavra mais difícil, que é divino. Né? Divino, mas que divino? Como essa palavra Deus, divino, já é uma palavra um pouco mais carregada, um pouco mais... Porque sabedoria é uma palavra mais fácil, né? Mas divino, que tipo de divino? Aí já começa a dar aquela... Tanto que a Helena Blavatsky, no livro A Chave para a Teosofia, ela procura definir como sabedoria dos deuses. Deuses? Que deuses? Ela sugere que o universo inteiro é permeado por consciências. Consciências que conscientemente fazem que o universo seja um cosmos e não um caos. Né? Então, é assim que ela define. Mas a palavra sempre dá alguma margem de eu não acredito em Deus, então isso aqui para mim é furado, já conforme a crença da pessoa. Então, tudo isso é importante da gente ver como a gente tem que ir além das palavras. Por que eu escolhi esse tema, uma teosofia ou a teosofia transformadora? Para mim, essa palavra sabedoria, ou ela é uma coisa viva no dia a dia da gente, ou ela vira uma biblioteca, uma coisa que está ali, mas não necessariamente interfere diretamente no meu viver. Né? E eu acho, até seguindo um pensamento do Sri Ram, que foi o 5º presidente mundial da Sociedade Teosófica, ele fala assim: sabedoria sem ação não é sabedoria, é pseudo-sabedoria. Então, a sabedoria, ela tem que ser uma coisa viva. Ainda que a gente não tenha essa sabedoria, a gente pode se interessar por ela. Né? Se interessar pelo despertar da sabedoria, vamos dizer assim. Então, ao longo desses 140 e poucos anos que a Sociedade Teosófica tem existência no mundo, muitas pessoas vieram, escreveram sobre teosofia, escreveram investigações clarividentes, escreveram textos inspirados por seres que orientaram os fundadores, os chamados Mahatmas. Tem todo um contexto histórico aí envolvido, mas é aquela velha história. O livro pode ser o livro mais sagrado que for, se ele está ali na estante, ele é celulose e tinta. Certo? Na hora que você entra em contato com o conhecimento, dependendo da forma com que você se alimente desse conhecimento, de acordo com as suas próprias motivações, as suas próprias buscas, o seu próprio interesse de tentar compreender mais profundamente essa coisa fantástica chamada vida. E vida aqui não vamos entender apenas a vida do corpo, a vida como processo inteiro, né? Processo da consciência por todos os reinos da natureza,
É uma coisa muito vasta. Então, dependendo de como a gente tem interesse em desbravar esse território, o conhecimento pode ser uma tremenda escada para a consciência ir subindo, se elevando, compreendendo mais. Ou pode ser um grande desvio, se a pessoa não souber lidar com ele. Então a motivação nossa em se relacionar com o conhecimento faz toda a diferença. Basta vocês verem que na época do início da Sociedade Teosófica, a Helena Blavatsky, ela tinha alguns dons, ela produzia alguns fenômenos psíquicos. Então ela sabia fazer chover pétala de rosa, né? Você fala assim, é mágico. Né? Ela sabia fazer aparecer batida na madeira onde não tinha ninguém. Tem vários episódios na vida dela, quando você lê aquele livro da Sylvia Cranston, a obra da Helena Blavatsky, desde o nascimento dela, na hora do batismo, pegou fogo na batina do padre. Ela já chegou assim, agitando o mundo, né? Ela tinha umas coisas... E ela, para atrair pessoas para a causa que ela acreditava, pela causa que ela queria trazer ao mundo, ela fazia esses fenômenos. E com isso ela atraía pessoas que só estavam interessadas nos fenômenos. As pessoas não estavam interessadas na sabedoria, não estavam interessadas nesse despertar espiritual. Elas estavam interessadas no oculto, no mágico, no fenomênico. Né? E com isso ela teve muitos problemas. A própria Blavatsky pagou um karma pesado por ter feito isso. Foi acusada como a maior charlatã do século XIX, né? Coisa que só foi apagada 100 anos depois, e mesmo assim tem muita enciclopédia aí, você entra no Google aí, põe o nome dela, até hoje ela ainda aparece como charlatã, né? Porque ela, na boa fé de querer atrair pessoas para o essencial, que é esse trabalho de tentar desvendar, tentar compreender, tentar ampliar a compreensão e o despertar espiritual, ela acabou atraindo pessoas que estavam interessadas em poderes psíquicos. E os poderes psíquicos, quando eles não vêm acompanhados de uma maturidade espiritual, eles servem muito mais para o mal do que para o bem. Porque aí começa a hipnotizar, começa a fazer outros N tipos de ações para interferir no livre-arbítrio das pessoas, para levar vantagem, para ganhar dinheiro, enfim. Poder psíquico sem sabedoria é mal, não faz bem para o ser humano, né? Então, ao longo desses 140 e poucos anos, muitas obras foram escritas. E aí, nessas obras, você tem uma série de ensinamentos sobre reencarnação, sobre karma, sobre vida após a morte, sobre os 7 raios, sobre evolução, sobre mestres de sabedoria. Um cabedal de ensinamentos que, quando você estuda, eles te dão um panorama até interessante, um panorama assim amplo, né, dessa coisa fantástica chamada vida, vindo desde os chamados reinos elementais, até chegar ao reino mineral, do reino mineral para o vegetal, do vegetal para o animal, do animal para o humano, do humano para o super-humano. Todo esse processo evolutivo da consciência é um panorama extraordinário. Mas o que acontece? Se a gente ficar com esse ensinamento apenas na teoria, ele, ainda que positivo, por abrir a nossa cabeça em muitos aspectos, ele perde a sua função essencial. E a função essencial tem a ver com o propósito da nossa existência. O que nós estamos fazendo aqui no planeta? Né? Todos nós estamos aqui de passagem, né? Uma passagem provavelmente cíclica. Existe um propósito e a gente está aqui.
A maioria de nós não sabe qual é esse propósito. Mas se a gente estuda um pouquinho essa literatura, a gente vai ver que esse propósito está relacionado com o despertar da consciência. Em todos os reinos da natureza, a consciência vai cada vez mais atingindo níveis de percepção, níveis de expressão mais amplos, né? Se você comparar, normalmente a ciência acha que não existe vida no mineral, mas se você vê aquelas forças poderosas nas entranhas da Terra para produzir o diamante, para produzir a safira, o rubi, você vê que tem uma inteligência operando ali, né? Pode não ser aquela vida biológica, mas alguma coisa está acontecendo, né? Quando você chega no reino vegetal, até nós estávamos falando hoje sobre o livrinho A Vida Secreta das Plantas, a planta ela tem consciência, né? Aquele tal de Baxter, né? Baxter, era um investigador de polícia que trabalhava com detector de mentiras, e ele um dia ocasionalmente botou os eletrodos em cima da planta. Aí ele acendeu um fósforo para acender um cigarro, nessa hora o eletrodo deu uma variação, aí ele, mas o que foi? Foi a planta. Ele começou a fazer pesquisas com as plantas e ver que elas emitiam sinais conforme. Então hoje a gente sabe, né? Você faz experiência com uma planta para elogiar ela, que linda, ela bem formosa, se manda pensamentos, que horrorosa, que feia e tal, a planta, né? Então ela é um ser vivo. E a consciência ali, provavelmente ela é muito mais livre do que no mineral, mas limitada, né? Só virar a folha para onde vem a luz e tal. Ela não tem aquela capacidade de expressão que um animal passa a ter. O animal já tem uma faixa de expressão da consciência muito mais ampla, mostra sentimento, já se movimenta, luta pela sobrevivência. É outro nível de desenvolvimento da consciência. Quando a gente chega no nosso nível humano, que animais somos também, porque nós temos todas as necessidades fisiológicas dos animais em geral, especialmente os mais evoluídos, né? Qual o nosso diferencial em relação a eles? A nossa mente, nossa capacidade de calcular, de planejar, coisas que eles não têm como fazer, né? Agora, essa mesma mente que nos dá um nível de liberdade muito maior do que o deles, ela também é a nossa prisão. E aí é que entra um tema que eu quero chegar da filosofia vivencial. O que acontece? Nessa literatura é dito que a gente tem um corpo físico, mas que a gente vive em várias dimensões ao mesmo tempo. Assim como o mundo é multidimensional, nós também temos existência multidimensional. O que é isso? Que dimensões são essas? Que universos paralelos são esses? Parece coisa de disco voador, é isso? Não. Na verdade, o que é multidimensional é tudo aqui agora. Nós estamos aqui fisicamente, eu estou falando e vocês estão ouvindo, porque o som se propaga no ar. Se nós estivéssemos no vácuo, eu falaria, mas vocês não ouviriam, né? Então, nós estamos aqui, corpo físico no plano físico. Mas aqui agora nós estamos também no plano emocional ou astral, com o nosso corpo astral. Então, aqui agora, eu posso estar com o emocional tranquilo, eu posso estar incomodado com alguma coisa, eu posso estar não gostando de alguma coisa, eu posso estar reagindo a alguma coisa. Ou seja, a gente vive simultaneamente no mundo das emoções e no mundo físico, né? Da mesma forma, a gente vive simultaneamente no mundo físico, no emocional e no mental. Porque, por mais que se tente muitas vezes dizer que o pensamento são só reações bioquímicas no cérebro, não sei o quê, a própria ciência de vanguarda está mostrando que a mente vai muito além do cérebro, né? Então nós
Estamos aqui vivos, já citei 3 dimensões, física, emocional e mental. Mas a literatura fala que são níveis de matéria de densidade diferentes que se interpenetram. Porque o que nós chamamos de matéria é vazio. Né? A ciência prova que o átomo, o elétron é 1800 e tantas vezes menor do que o próton. Então, quando você vai ver o que é o átomo, o átomo são partículas em movimento no vazio. E tem muito mais vazio do que partícula. Nesse mesmo vazio, outros tipos de matéria que ainda não são suficientemente conhecidos, mais sutis, ocupam o mesmo espaço. Então, essas várias dimensões, elas estão todas aqui. Né? E, mais sutil do que essa dimensão mental, a gente vai generalizar e vai falar mais sutil do que ela, a dimensão espiritual. Qual a diferença entre essa dimensão espiritual? Veja bem, quando a gente fala em espiritual, as pessoas logo imaginam uma coisa assim fantasiosa, como se tivesse um balãozinho em cima da gente, olha o meu espírito. Né? Eu me lembro uma vez quando o Hugo Chávez veio no Brasil, né, ele era presidente da Venezuela, e estava tendo uma daquelas crises famosas, aí a repórter perguntou para ele assim, com que espírito o senhor vem para essa reunião? Aí ele, com o meu espírito, o espírito de Chaves. Ou seja, o espírito é um balãozinho que você carrega em cima, né? Pois é. Mas isso tudo é projeção do nosso mental. Esse chamado espiritual, ele é mais sutil do que o mental. Assim como o mental é mais sutil que o emocional, e o emocional é mais sutil que o físico, e estão todos interligados, né? Eles coexistem. Então, nós somos ao mesmo tempo seres divinos, espirituais, e ao mesmo tempo animais. Tudo, um dentro do outro, dentro do outro, tudo encaixadinho. Né? Só que nós não conhecemos a nós mesmos, não conhecemos essas dimensões suficientemente. Se a gente começar a prestar atenção, muitas coisas podem começar a mudar. Né? Começar a prestar atenção em nós mesmos, aquelas coisas que nos incomodam, por exemplo. Né? Você parar, por que me incomoda? Aí você vai ver alguma exigência do seu euzinho, porque eu queria que fosse assim, mas não é assim, está sendo do outro jeito. Né? Quando você começa a observar a si mesmo, o universo interior começa a se descortinar e começa a dar espaço para a chamada transformação. Então, a gente é muito acostumado, nessa época civilizatória, nesse século XXI, a humanidade ela é muito mental. Para tudo a gente racionaliza, explica, idealiza, classifica, julga, até a espiritualidade. Só que essa espiritualidade imaginada, projetada, idealizada, ela não é a verdadeira espiritualidade. Por quê? Porque a verdadeira espiritualidade é aquela que transforma. É aquela que está aprendendo no processo do viver. E esse aprender não é acumular informação. Não é igual ao aprender da escola, que a criança decora a tabuada, aprende a decorar fórmulas. Esse aprender é o chamado aprender acumulativo. Esse aprender acumulativo ele é extremamente necessário para tudo que é técnico, tudo que é prático. Então, se você quer consertar lá a sua televisão, você vai ter que ter um técnico que entende, que tem um conhecimento acumulado daquilo para ir lá e consertar. Ou se você quer construir uma casa, da mesma maneira, vai ter que ter um engenheiro que tecnicamente vai dizer, não, essa coluna, ela suporta uma dimensão tal, sem o pilar, ou com o pilar, tal. Ou seja, para tudo que é prático na vida, o conhecimento acumulado, que é esse conhecimento mental, ele é importante.
Mas quando o assunto é entender a si mesmo, compreender a vida, compreender a morte, compreender esse processo maior onde a gente está inserido, aí não tem quem sabe e quem não sabe. Aí somos todos aprendizes, se a gente for honesto conosco mesmo. Porque é muito fácil o cara chegar na frente, posar de guru, dizer, não, mas é assim, é assado, a reencarnação é desse jeito, a vida depois da morte é assim, aquela. Aí as pessoas vão seguir, mas elas não sabem. Elas não sabem. Né? Então, o aprender, ele é um descortinar, você mesmo. E é muito importante nisso tudo, não só ser um observador atento, como ser cético. Para ser cético, você não precisa nem acreditar, nem desacreditar. Se você for honesto com você mesmo, você vai dizer, não sei, mas quero muito saber. Né? Se você tiver essa atitude, a vida é sempre um revelar mais e mais desse processo maior que tem a ver com os porquês da nossa existência. Mas se você já acredita nisso, já acredita naquilo e tal, a crença é uma coisa parada em geral, uma coisa estagnada. Você adota um padrão, tipo, existe reencarnação ou não existe reencarnação? Um vai dizer assim, não, existe, eu acredito. Outro vai dizer, não acredito. Os dois são crentes. Porque até quando você não acredita, isso é uma forma de crença. Não é? Agora, quando você fala, não sei, quero muito saber, aí você começa a explorar o que é o homem. Se o homem é a carne, não existe reencarnação, porque a carne vai virar pó. Goste ou não goste, queira ou não queira, não existe. Bom, além da carne existe algo mais? Bom, nós estamos falando do emocional, nós estamos falando do mental. Além do emocional e do mental, existe algo mais? Se existe esse algo mais, além do físico, além do mental, além do emocional, esse algo mais está naquela dimensão criadora, aquela dimensão que dá origem a tudo. E aquela dimensão, isso explica por que a criança é pura. Né? Porque ela vem dessa dimensão totalmente purificada. Tudo aquilo que nós acumulamos ao longo da vida vai ter que ser desmanchado em algum momento, seja fisicamente, seja emocionalmente, seja mentalmente. Né? E aí, se o ser humano é essa coisa além do pensamento, aí a reencarnação começa a fazer sentido. Né? Você já nasce com certas capacidades, certas habilidades que o outro não. Né? Você nasce com condições... Enfim, das duas uma. Ou isso é um caos, e muitas vezes a pessoa que tem essa visão ortodoxa de Deus, como que ela explica que um nasce aleijado, cego, o outro nasce saudável? Como ela explica coisas horríveis que acontecem? Né? Se não houver um plano maior, um panorama maior, realmente é tudo muito sem sentido. Assim? Muito bem. Eu, ao longo da minha vida, cada vez mais, e hoje ainda, me interesso muito pela sabedoria. Não sou sábio. Aliás, nem o sábio, ele não se acha sábio, primeiro. Porque a sabedoria não é dele. A sabedoria é da natureza e ele tem acesso a ela. Ele não possui ela. Assim como a verdade. A maioria das religiões se tornam dogmáticas porque elas acham que elas podem possuir a verdade. O que é a verdade?
Lógico que existe a verdade prática, a verdade factual, tipo, quem matou a Marielle Franco? Existe uma verdade que detetive, sei lá, mil sistemas para descobrir, ou não, né? Mas e a verdade sobre essas realidades maiores da existência? O que é a verdade? É uma palavra? É um livro? A verdade é um estado da consciência que vê alguma coisa como ela é, sem distorcer. E nós somos extremamente limitados no que diz respeito a esse ver as coisas como elas são, nos aspectos subjetivos que envolvem a vida. Porque a gente é muito condicionado a ver a vida pelo lado objetivo. A gente acorda olhando para o relógio, compromisso. É como se a vida fosse só o mundo de fora. Mas a vida é profundamente subjetiva. E quase tudo que a gente faz, ou talvez tudo que a gente faz, tem a ver com as realidades subjetivas. Né? Se você é depressivo, se você é alegre, se você é medroso, se você é corajoso, se você... Tudo é o mundo subjetivo que está se exteriorizando no mundo objetivo. Não é assim? Então, quando a gente começa a dar atenção a esse mundo subjetivo, observar a si mesmo, meditar, cada vez que uma coisa nos incomoda, nos irrita, né? Parar, olhar, por que me incomoda? Né? Os nossos desejos que nós temos aos montes, desde desejos simples de comer aquela torta que está olhando para mim ali agora, até um desejo de ser famoso, de ficar rico, de desejos sexuais, desejos até de tomar um copo d'água, desejos dos mais simples aos mais ligados ao ego, né, de importância, de sucesso. Né? Tudo isso está operando o tempo todo na nossa subjetividade. E, como nós não percebemos, nós somos escravos de uma série de comportamentos que vêm a nós inconscientemente, de acordo com uma forma que já foi elaborada no nosso nascimento, na nossa infância, na nossa criação, na nossa educação, valores que a gente criou, enfim, esse mundo subjetivo, ele é infinito. Né? Já diziam lá os gregos, homem, conhece-te a ti mesmo, e conhecerás os mundos e os deuses, e conhecerás o universo. Então, para mim a teosofia transformadora, que é você extrair das experiências da vida o significado que elas contêm. Eu até vinha comentando isso com o Joaquim, a gente conversando. Eu acho que a vida é muito mais sábia do que eu. Ela sabe o que é melhor para mim, para o meu desenvolvimento. Às vezes você quer uma coisa e ela não te dá outra. Entendeu? E a gente não percebe que esse movimento de dentro e de fora, ele está operando para o despertar da nossa consciência, cada vez maior e mais amplo. Só que a gente vai sendo meio que levado na correnteza, meio que aos trancos e barrancos, sofrendo, se incomodando, se irritando, se frustrando, né? Se desgastando, brigando. E não extrai aquilo que ela está tentando passar para nós. Se a gente começa esse trabalho que é autoconhecimento, para mim autoconhecimento e teosofia, essa teosofia prática, não a teosofia teórica, são a mesma coisa. Porque o autoconhecimento, ele não é conhecimento. Ele é um trabalho de trazer à tona coisas não percebidas, dentro e fora da gente. Então, é um processo de despertar da consciência. É um aprender por si mesmo, e não porque alguém falou, porque o livro disse,
não é imitar, não é se ajustar, não é repetir. É um processo da consciência que ela vai tateando, tateando e as coisas vão clareando. Então, nesse trabalho, a gente acaba se relacionando necessariamente com a nossa sombra. Por quê? Tem muita coisa que a gente acumulou que a gente não percebe. Muita coisa na nossa irritabilidade, na nossa má vontade, que às vezes acontece, né? Ou na nossa necessidade de vencer uma discussão, autoafirmação, ou muitas vezes querendo sobressair, enfim, tem N coisas acontecendo na nossa subjetividade não percebidas e algumas não tão bonitas, não tão. Mas você tem que fazer um trabalho de olhar para esses lados com isenção, sem condenação, sem julgamento. Pode ser aquele lado mais sombrio do nosso caráter. Se a gente é capaz de olhar para aquela tendência, às vezes até inconfessável, às vezes a pessoa não confessa nem para ela mesma, né? Quando ela começa a olhar, opa, peraí, eu não sou isso não, joga para o inconsciente de novo, né? Mas se a gente tem a humildade de olhar para si mesmo sem condenação, e esse olhar para si mesmo não é teórico, é na hora que a coisa vem, né? Na hora que o ciúme vem, opa. Na hora que entra aquela pessoa, não gosto dessa pessoa, o que está por trás disso? Olha para isso, né? Então, se a gente se der o trabalho de observar na hora que as coisas estão acontecendo, esse processo de transformação ele vai acontecendo sozinho. Não é você que transforma, não é assim, eu sou orgulhoso, eu vou deixar meu orgulho de lado. Não. Se você olha para o orgulho, na hora que você está sendo orgulhoso, ele está ali. Mas já existe uma liberdade em relação a ele por você estar sendo capaz de olhar para ele. Porque quando você não vê, você é escravo dele. Você é ele. Isso vale para tudo, vale para a vaidade. Eu de vez em quando conto aquela situação que eu vi uma vez na televisão, um famoso lá, um peruano, acho que era Mário Vargas Llosa, sendo entrevistado pela Marília Gabriela. Aí ela fala assim para ele: mas eu sou um homem muito vaidoso, né? Aí ele grita assim: a vaidade não está entre os meus defeitos. Precisa falar alguma coisa? Hã? Quando a pessoa não percebe, ela é escrava do negócio. Isso acontece com todos nós, em áreas as mais variadas. Dependência psicológica, medo, né? Angústia. Tem N coisas acontecendo na nossa subjetividade. Está pedindo assim, olha para mim para eu poder me transformar. E a gente não tem a humildade ou a capacidade de olhar. E esse olhar não pode ser um olhar condenatório. Porque esse olhar condenatório, ele já é um foco do conflito. Quando você é uma coisa e quer ser outra, isso já é falso de cara. Porque qual é a verdade? A verdade é o que você é. Vamos supor que eu estou aqui num momento que alguma coisa me deixou orgulhoso. Não adianta eu falar, eu não quero ser orgulhoso, eu não vou ser orgulhoso. O orgulho está aqui agora. E essa é a verdade. E a verdade é transformadora. Então, quando você é capaz de ver qualquer coisa, seja o ciúme, seja o medo, seja a má vontade, seja a inveja, seja a disputa, seja coisas muito sutis que estão ocorrendo o tempo todo dentro da gente. Ou até o autoengrandecimento, né? Olha como eu sou bacana, olha como eu sou bom. Tudo isso é... Você é capaz de ver isso, a
coisa em si se transforma. Sozinha. Mas quando você diz, não, eu não vou ser isso, você já saiu da verdade do que é e já criou o que deveria ser. E com o deveria ser e o que é, existe um conflito. E o conflito, essa distância que o pensamento faz, essa projeção que o pensamento faz, já não é verdade. E o conflito é sempre um desperdício de energia. Então a pessoa quer ser uma coisa que ela não é, ela pode até se ajustar, ela pode até se modificar superficialmente através disso. Ah, eu vou ser tal coisa. Mas em essência não há essa transformação. Ao passo que quando ela simplesmente dá atenção àquele lado da natureza subjetiva dela, ou às vezes de outra pessoa também. Essa observação não é só de si mesmo, é a observação da vida, das relações. Porque são nas relações que essas coisas surgem. Né? Ah, meu marido falou uma coisa que eu não gostei, ah, minha mulher fez isso. É nas relações que tudo isso começa a vir à tona. Né? E a gente dando atenção, vem essa transformação. E outra coisa, toda vez que você simplesmente observa, sem nenhum julgamento, quem observa? Nós falamos de uma dimensão criadora. Nós falamos que nós somos divinos em essência. Quando você simplesmente observa, é essa natureza divina que está assim, ó. E a vida passa a ser um processo muito rico, muito dinâmico. E aí não tem esse negócio de ficar preso na depressão, ou ficar preso na ambição, ou ficar preso tudo em transformação. Perfeitos não seremos. Agora, nós estamos caminhando na direção que um dia, sei lá quando, em outras existências talvez, a gente culmine o processo da evolução humana se tornando um homem perfeito. Em que a natureza divina ou superior se expressa 100%. E não a ignorância que é típica de nós humanos, que somos tão tecnológicos, tão espertos para tudo, mas não sabemos de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, não sabemos amar o próximo, estamos sempre cada um por si, Deus por todos. Não é assim? Então, essa sabedoria viva, ou teosofia, é algo que vem a nós quando a gente compreende um pouquinho dos equipamentos que a natureza nos deu, equipamentos de percepção e de compreensão. Nós somos tão viciados no padrão mental, para tudo a gente teoriza, para depois botar em prática. E entre a teoria e a prática existe o conflito, existe o ajustar-se, existe o forçar-se, existe aquela tensão. Enquanto que essa sabedoria transformadora, ela não opera assim. Ela simplesmente percebe, permite que a coisa se transforme. Ela permite que aquele comportamento que era mecânico na gente, que era uma tendência muito forte da gente repetitivamente agir de uma maneira, de opa, por que eu estou fazendo isso? Engraçado que lá em Brasília hoje, eu peguei um Uber para ir para o aeroporto. Aí era até uma moça, uma senhora, ela perguntou, o senhor está indo para onde? Não, estou indo para o sul. Ah, vai a trabalho? Não, vou dar umas palestras. De quê? Aí começou a conversa. Né? Aí a mulher ficou interessada assim, no assunto e ela falou, pois é, eu
tinha um restaurante, me matava de trabalhar, vivia depressiva, todo dia, no final do dia, eu cansado, ia para o bar e bebia no bar. Até que um dia eu ouvi a palestra de não sei quem, não sei onde, blá, blá, blá. Hoje em dia no YouTube você acha tudo, né? Aí eu pensei, pois é. Vendi o restaurante, vim ser Uber, estou muito mais feliz agora, tenho tempo para ir para a academia, né? Não estou mais no bar, não sei o quê. A história da moça que me levou no aeroporto. Né? Aí você vê, ela percebeu que aquela vida de ganhar dinheiro, de não sei o quê, de papapá, por que ela não estava fazendo ela feliz? Aí a loja ela ganha muito menos, mas se sente livre para levar um passageiro para cá, outro para lá, para ir para a academia na hora que ela quer, vive de uma maneira mais simples. Mas a pessoa percebeu a si mesma e mudou, e está muito mais feliz hoje. Então todos nós temos essas amarras. Todos nós temos coisas na vida nos prendendo, nos incomodando, nos tensionando, porque as relações são múltiplas, seja na família, no trabalho, na vizinhança, na vida social. Então as nossas vidas são muito incompletas, elas são muito... Né? E o material para a nossa transformação, para o nosso despertar, que é infinito. Né? Esse trabalho do autoconhecimento, ele não tem fim. O cara que disser assim, eu cheguei ao autoconhecimento, é porque ele não entendeu o que é autoconhecimento. Né? Então, para mim, essa é a teosofia que me interessa. Pode ser que muita gente diga assim, mas isso não é teosofia. O que é teosofia? A teosofia é Blavatsky, Andresen, Edbita. Tá bom. Aí vai o gosto de cada um. Né? O que te encanta? Vai atrás do que te encanta. Né? O que me encanta é essa teosofia enquanto sabedoria no viver. Ainda que eu erre, ainda que eu seja ignorante em muitas coisas, na medida que de cada experiência, de cada erro, eu procuro extrair dali o ensinamento, eu procuro me conhecer, tendências que eu nem sabia que tinha, forças que operam em mim de uma maneira muito forte que eu... Caramba! O autoconhecimento, que em essência é observação isenta, ele vai revelando e vai fazendo da vida um processo de despertar da consciência, que eu acho que nós estamos aqui para isso. Ele só acelera uma coisa que às vezes a gente leva N vidas para fazer, você às vezes num período mais curto você faz mais rápido. Se você quiser fazer da vida a escola. Ela é a escola. Né? E a gente acaba descobrindo aquela dimensão criadora, que é quando os pensamentos serenam, quando a gente esquece de si mesmo. Porque a nossa mente é tão viciada, a gente está sempre... Tem poucos momentos que a gente esquece de si mesmo. Nessa hora, aquela coisa nova que não é nós, nos enriquece totalmente. Aí você vai dizer, Deus, o quê? Infinito, absoluto, inominável. É uma dimensão que está aqui agora, mas que nós só podemos nos abrir a ela se nós compreendermos o equipamento que está sempre bloqueando. Enfim, é um tema que me fascina. E eu tenho ainda muitos poucos momentos desse tipo, de esquecer de mim mesmo e sentir uma coisa tão gostosa como se fosse uma cachoeira descendo assim dentro de você. Isso é uma coisa que realmente te torna mais sensível, mais
mais respeitador dos outros, mais humilde, mais pleno. Isso é fácil de falar, mas é difícil de fazer. Mas esse fazer é muito mais largado que fazer. Entendeu? Porque a gente está sempre carregando muita coisa. E quando a gente larga, igual quando a gente morre, né? Você vai morrer, você vai levar o quê? Larga. A gente aprender a largar, a gente aprende a amar. A gente aprende a permitir que essa força maravilhosa a gente vire um canal dela. Isso para mim é palpável, é real. Não estou teorizando, não. Isso está a acesso de qualquer ser humano. Mas se a gente não entender o equipamento, fica escravo dele. Palavra com vocês. Descasquei a laranja? Não sei se é essa filosofia transformadora, deve ser. Só falta fazer o suco. Fazer o suco. Então bora o suco agora com vocês. Claro. É bom. Tá ótimo. Ótimo. Isso é bom. O problema é que a gente tem esses clarões, mas daqui a pouco a nossa vida fica, as nuvens vêm, cobre tudo de novo, né? Nossa mente é muito viciada. Mas não adianta, a gente tem que olhar para ela desanuviar, não adianta brigar com ela. O curioso é um pouco a simplicidade, né? Eu gosto de neurolinguística e tal, e um terapeuta aqui de Porto Alegre disse que tinha um cara que tinha 20 anos que tinha um problema. Daí ele curou o cara numa sessão, o cara ficou sentindo bem, tirou aquele problema da vida dele. Mas ele teve uma recaída, não é possível. Uma consulta só não pode resolver meu problema de 20 anos, né? Mas então, quantas tu acha? Umas 8. Então ele ficou mais 7 consultas, fazendo qualquer coisa, daí ele se convenceu, com 8 era possível. Por que eu estou contando essa história? Esse acesso, essa disponibilidade, ela parece ser tão simples que a gente não acredita. E daí não faz, né? Então, ter esse momento de parar, de ter esse pequeno experimentar desse atemporal, ele talvez seja tão mais fácil do que a gente imagina, que a gente se acovarda sem tentar, né? Sem se abrir. E o interessante é que ele é sempre no agora. É. Ou é agora ou não é. É. Não adianta você falar, vou fazer. É. Ou agora você larga tudo que você está carregando aqui, ou o vou fazer, você já está preso aqui. Como se diz, na sua fala, assim, a gente vai acompanhando, daqui a pouquinho, será que é? Já tem um saborzinho, né? Mas tem um elemento interessante para facilitar o nosso trabalho, vamos dizer assim, que é compreender o pensamento. O pensamento, ele é sempre um estado de desatenção. Já pararam para ver isso? Quando você está 100% atento, 100%, normalmente a gente fica metade, né? Metade está atento, a outra metade está indo lá na memória dizendo concordo, discordo, certo, errado. A nossa atenção é sempre dividida, em geral. Mas quando você dá total atenção a qualquer coisa, o pensamento está quieto. Porque o pensamento é uma fuga do agora. Ele é uma viagem na memória, no passado e na projeção, na imaginação do futuro. Só que o único tempo que existe é o agora. Você não tem como manifestar a vida fora do agora. Então, essa mente que a natureza nos deu para planejar o que eu vou fazer na semana que vem, para estar aqui agora num horário combinado, a gente usou ela, a gente precisa desse computador. Né? Mas ela é sempre uma fuga do agora. E aí a gente se escraviza no movimento dela
E esse sentido do sagrado, do pleno, do vazio, ele se manifesta no agora, ou não se manifesta. Como a nossa mente está sempre viajando fora do agora, normalmente ele não se manifesta. Mas não adianta você querer brigar com ela. Não adianta você querer impedir o movimento da mente. Você tem que percebê-la. Toda vez que você percebe a distração, essa simples percepção, ela já é atenção. Você não briga com o pensamento. Quando você percebe que ele pulou de um pensamento para o outro, do outro para o outro, do outro para o outro, do outro para o outro, você percebe, você já está em atenção. E ele tende a se aquietar. Agora, quando você não percebe, ele é inconsciente. Ele vai de um assunto para o outro, do outro para o outro, do outro para o outro, do outro para o outro, e você é ele. Então essa coisa de entender o tempo, de que só existe o agora, e que esse sentido do sagrado, ou ele se manifesta no agora, ou não, não um sagrado teórico, idealizado, imaginado. Essa coisa mais sutil quando a mente está totalmente parada porque tem um tempo, está viva. Esse negócio tem um poder tremendo. Mas aí o pensamento já entra e... ok, vamos aprender sobre a nossa máquina. Sobre a máquina que a natureza nos propiciou. Ao invés de brigar com ela, ao invés de criar o pensamento que ela deve ser assim ou deve ser assim. Não, solta. E sempre que você perceber, assim como a emoção também. Você não percebeu a raiva, você é a raiva. Você percebe, opa, peraí, o que está acontecendo? Vai ver que tem algum desejo contrariado. Então, a gente precisa compreender o equipamento para poder transitar com liberdade nesses diversos níveis do nosso próprio ser. E o mais poderoso deles, por incrível que pareça, não é o pensamento. Ele se manifesta quando há essa quietude interior, quando há esse autoesquecimento. Quando só existe, você não está em cena. Nenhum interesse, nenhum desejo, nenhum medo, nenhum... Está fora de cena. Aí a coisa vem sozinha. Mas não porque você quer que ela venha. Porque se você quiser, o desejo impede que ela venha. Mas se você percebe o desejo e larga, ela vem. Tem uma frase que fala assim: no momento presente está a eternidade. Para ver que o poder ilimitado desse momento presente, da consciência no momento presente, né? Ela abre espaço para o cognoscível, né? Para níveis de consciência. Só o fato de conseguir botar a consciência no momento presente. Estar com a consciência no momento presente é perceber o pensamento. Perceber como ele sai do momento presente. O futuro e o passado só existem na mente. Porque o único tempo que existe é o agora. Mas a gente nunca está nele. A gente está na luta de moldar o futuro de acordo com os nossos interesses a partir das nossas experiências do passado. Então a coisa é simples. Mas a gente é viciado no pensamento. E não adianta brigar com isso. Você tem que ir domando, domesticando, avançando. A gente só briga, ele e eu, quando a gente tenta o livrinho aquele do Krishnamurti, vértice do passado. Uau. Aí a gente fica, daí troca figurinha um com o outro e tem que cuidar até para não, que tu falaste agora há pouco, né?
começa a se culpar, e mas eu só faço isso, não, nossa, o que nós fizemos agora? E uma das coisas que o Krishnamurti fala é que a culpa é mais um joguinho da mente. Mais um. Não adianta ficar carregando culpa. Agora, extrair o ensinamento do erro não é carregar culpa. Dizer, pô, como que eu fui levado para isso? O que me levou a isso? Aí você vê que existem forças operando dentro de você que não são percebidas. E aí, ao ver, já existe uma liberdade maior em relação àquilo. Não quer dizer que aquilo não volte, às vezes de uma maneira mais sutil e mais dissimulada. Mas aí, ou você vai tropeçar de novo, ou você vai ver, opa, olha aqui. E aí já não é escravo daquilo. A gente até pode ficar um tempinho escravo, porque cai, não é? Mas fica assim, não dá, né? Na hora que a gente lembra. O problema é tentando colocar isso na prática e sentir que está, poxa, eu pisei na bola. Se eu me culpar é pior. Melhor levantar e continuar. Isso. É aquela musiquinha, levanta, sacode a poeira, O problema é que tem certas pisadas na bola que a gente faz que atingem outras pessoas. Né? Aí é pior, gente. Putz. Até vou sair com essa. Essa é brava. Mas é aquela velha história. Se você tem a boa intenção de fazer a coisa certa e você erra, essa boa intenção vai te levar ao aprendizado. O que é totalmente diferente de quem não está nem aí. Entendeu? A gente quer fazer o certo e erra, aprende. Naturalmente. Aí o pessoal diz, de boas intenções o inferno anda cheio. Não acredito nisso, não. Eu acho que isso vale para quem tem uma boa intenção e nunca faz, não põe em prática a sua boa intenção. Aí é aquela pessoa passiva. Mas se você age querendo acertar e erra, a sua boa intenção vai te ensinar o caminho. Pensando na minha experiência como mediadora, né, agora, e dando aula também sobre mediação e tal, essa coisa do observar nunca foi tão forte, porque a gente lê, por isso que eu estou relendo o Krishnamurti muitas coisas, porque ele fala, observa, não briga com a coisa, né, não fica brigando. E quando você está observando, você se observar uma coisa, agora como mediador, você observar um conflito é mais difícil ainda, você observar as pessoas, está ali, você não pode intervir, você não tem que ficar para um lado nem para o outro, né? Tem que ficar, e é um exercício bom para você, que é uma troca, mas ao mesmo tempo exige um poder de observação muito forte, assim, ser observadora, não é um poder de observação, é ser observadora mesmo, porque você não pode interferir naquele conflito. Eles têm que colocar o conflito, de tanto falar, observar o conflito e deixar. E isso é muito difícil. Eu acho que a minha vida inteira só nisso. Isso vale para todos nós, porque em N situações da vida a gente toma lado, né? Fulano brigou com fulano, o casal se separou, não sei o quê. Aí a gente já põe um do mal, outro do bem. Né? E toda vez que a gente faz isso, a gente perde a perspectiva, essa perspectiva maior. Porque a vida não tem lado. O lado só existe na mente. A mente é que cria lados. Né? Eu vejo, por exemplo, que eu fui presidente da Sociedade Teosófica há 9 anos no Brasil. E como toda organização humana, encrenca tem, né? Encrenca tem. E eu, assim, esse tempo todo, eu ia para as encrencas e eu não podia ter lado. Porque se eu tivesse lado, o outro lado já não me ouvia. Ele já dizia, não, você está do lado de lá. Então... E aí você, não tendo lado, você tem a liberdade de chegar para dizer, você está pisando na bola nisso, está pisando na bola nisso, presta atenção. Entendeu? E ambos te ouvem. Mas você não pode ter lado.
Isso vale para N situações na vida profissional, na vida pessoal. Criou um sentido de lado, já feriu uma lei da unidade da vida, que é uma lei básica da vida. Você tem que combater atitudes e não pessoas. Quando você discrimina pessoas, você já está ferindo a lei da unidade. Agora, se você está combatendo a atitude e não a pessoa, aí a pessoa presta atenção para ver uma coisa que ela não estava vendo. E ela sente que você não está combatendo ela. Você está combatendo aquele ato. Mas o problema é o pecado, não o pecador. Uhum. Muito bem. Muito obrigado aí. Obrigado.